Paz do Senhor, músicos, musicistas, nós estamos aqui para mais uma conversa leve, mas consistente para o seu crescimento como músico e como músico cristão, tá? E o tema de hoje, ele é bem interessante, bem legal, que nós vamos trocar uma ideia aqui rapidinho. Você tá vendo aí, ó, como eu cuido do meu instrumento e como eu cuido de mim. Isso é importante, tá? O nosso tema será esse hoje, até porque nós sempre falamos, e existe até é como se fosse um jargão, né? Não, que eu sou um instrumento de Deus. Então, peraí, nós vamos trazer essa análise, como eu cuido do meu instrumento. Mas da mesma forma que eu cuido do meu instrumento, se eu vou analisar eu sendo um instrumento nas mãos de Deus, também devem existir cuidados que eu preciso estar atentos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tá bom? Então vem aqui comigo, ó. Vou fazer uma pergunta para você e eu sei que como músico você vai conseguir responder ela tranquilo, ou eu espero, né, que você responda tranquilamente. Vamos lá. Você limpa o seu instrumento, ou afina, ou faz a manutenção do seu instrumento só quando você vai tocar? Eu sei que algumas pessoas agora vão falar, eita, já começou na pedrada, na pancada. Mas é a pergunta que temos que fazer. Por quê? Diariamente, né, nós tomamos os nossos cuidados, né, da nossa pessoa, asepsia, toma banho, se arruma, penteia o cabelo, passa perfume e tal, né? Mas às vezes o nosso instrumento, o cuidado que nós temos com ele, ele é tão superficial, porque tem pessoas que talvez vai pegar o instrumento só no dia do ensaio. E se o ensaio é no mesmo dia do culto, aí então ele vai pegar o instrumento uma vez só por semana. E às vezes acaba ali de tocar, né? Acabou o ensaio, aí toma um lanchinho e tal, e depois já vai iniciar o culto. E acabou o culto, guarda o instrumento correndo, né? Não limpa o instrumento ali naquele momento, e aí guarda do jeito que deu, tem que ir embora rápido, e aí vai pegar o instrumento na outra semana, só no horário do ensaio. Será que isso é um cuidado? Será que isso é o cuidado que realmente eu deveria ter com o meu instrumento? Até porque, vamos falar aqui, eu falei no instrumento e provavelmente enquanto estou falando aqui, você está imaginando instrumento de sopro e tal, mas vamos falar sobre instrumento de corda? Você troca a corda do seu instrumento só quando ela arrebenta? Aí você fala assim, para que eu vou ficar trocando corda? Você sabia que existe uma vida útil da sua corda? Porque vai chegar um momento em que ela já não vai vibrar da mesma forma. Se você não limpa as cordas, se você não seca as suas cordas, às vezes o músico soa muito nas mãos, tal, as cordas vão oxidando. Ela tem um período de vida útil. E aí a pergunta você troca a corda só quando ela quebra? Ou você faz isso periodicamente como uma forma de manutenção? Até porque tem instrumento, né, na maioria das vezes, instrumento de sopro, né, que às vezes a pessoa fica aquela marca de mão no instrumento, e aí só quando tá muito sujo, encebado mesmo, que a pessoa vai, deixa eu passar aqui uma flanelinha para dar uma melhorada no visual. É isso mesmo que você faz ou você cuida do seu instrumento? Vamos continuar aqui que tem mais pergunta. Afinação. Você só afina o seu instrumento quando você percebe que você está quase um tom fora, né, do grupo musical, da banda que está tocando com você. Então, peraí. Fala assim, mas eu preciso afinar meu instrumento todo dia? Toda vez que eu for tocar? Presta atenção, tem instrumentos, né, e na maioria das vezes esses instrumentos de corda. Mudou a temperatura, a afinação muda. Você precisa conferir. Às vezes, na hora do ensaio, você ensaiou, estava numa temperatura. Acabou o ensaio, você vai tomar aquele lanche, vai ter um intervalo até o momento do culto, e aí mudou o tempo. Você deve conferir a afinação. Isso não é uma opção. Por quê? Vai variando. Os instrumentos de sopro, a mesma forma. Você ensaiou, aqueceu ali, fez o aquecimento, tocou, e às vezes vai ficar um período, um espaço longo até você tocar realmente no culto, esfriou o tempo, confere a afinação novamente, faz aquecimento novamente,
Isso precisa, tá? Você estuda só quando tem uma apresentação, né? Não, vai ter uma apresentação, então eu preciso aqui pegar meu instrumento, eu vou estudar aqui um pouquinho mais, ou você faz isso regularmente? Você só procura melhorar quando você percebe que está ficando para trás? É uma série de perguntas que eu estou fazendo para a gente poder entrar realmente no assunto que é hoje, né? Como eu cuido do meu instrumento e como eu cuido de mim. Essas perguntas aqui, elas são válidas para a gente fazer uma análise, para a gente fazer uma autoanálise, porque às vezes a gente fica olhando e falando do outro, né? Ah lá, fulano faz isso, ciclano faz assim, o baterista parece que está com raiva da bateria, né? Ele não toca, ele bate na bateria, aí a gente fica olhando para o outro, mas espera aí, vamos trazer esse foco, vamos trazer essa lupa para a gente hoje. O nosso bate-papo é a respeito disso hoje. Até porque, ó, vamos lá, se eu sou um músico evangélico e entendo que eu sou um instrumento nas mãos de Deus, talvez a maneira como eu cuido do meu instrumento revele a maneira como eu tenho cuidado de mim. Deu para entender? Se ficou difícil, volta. Eu vou repetir para você entender melhor. Se eu sou um músico evangélico e eu entendo que eu sou um instrumento nas mãos de Deus, talvez a maneira como eu cuido do meu instrumento vai revelar a maneira como eu tenho cuidado de mim. Até porque, se eu sou um instrumento nas mãos de Deus, eu devo estar preparado para isso. Vamos seguir um pouquinho mais para você entender. Talvez outros exemplos aqui vai facilitar o entendimento, tá? Até porque você pode dizer assim, eu entendo que eu preciso orar, eu entendo que eu preciso ler a Bíblia, eu sei que eu preciso estudar meu instrumento, eu sei que eu preciso melhorar musicalmente, mas deixa eu falar um fato aqui para você, algo que você precisa guardar aí no seu coração. Saber não é o mesmo que fazer. Vamos lá, você sabe que você precisa almoçar todo dia, ok? Tá, o fato de você saber que você precisa almoçar, acabou sua fome? Óbvio que não. Você fala assim, não, mas eu sei que eu preciso almoçar. Tudo bem, você vai precisar achar um tempinho aí no seu dia a dia, na sua agenda, para você almoçar. Porque o fato de saber não significa que aquilo foi feito. Você está entendendo? Está conseguindo aí entender? Não, eu sei que eu preciso cuidar do meu instrumento. Eu sei que eu preciso fazer manutenção do meu instrumento. Eu sei que eu preciso limpar o meu instrumento. Ok, você sabe, mas você fez? E aí a gente vai trazer aqui para o outro lado. Não, eu sei que eu preciso orar. Ótimo, que benção. Eu sei que eu preciso ler a palavra. Ótimo, que legal. Mas você leu? Você orou? O fato de saber não substitui a necessidade de fazer. O fato de saber não substitui a necessidade de fazer. Então vamos aqui, ó, vamos um pouquinho mais, porque será que eu estou esperando sentir vontade para eu começar a cuidar daquilo que Deus já me mostrou que precisa ser cuidado? Deixa eu trazer um tópico aqui para você. Se nós formos esperar ter vontade para fazer algumas coisas, nós não vamos fazer. Você sabe, vamos falar aqui de algo que é bem comum a gente compreender. Você sabe que você precisa fazer exercício físico. Eu sei, todos nós sabemos. Aí você fala assim, poxa, eu vou esperar eu ter uma vontade para eu poder fazer. Sabe quando? Nunca. Você não vai fazer. Tá? Algumas pessoas têm uma disposição um pouquinho melhor para poder, dentro desse sentido, tá? Mas normalmente você fala assim, olha, eu sei que eu preciso ir numa academia, eu sei que eu preciso cuidar da minha saúde, então eu, dentro do meu dia a dia, para eu conseguir fazer isso, eu preciso levantar 1 hora mais cedo. Pronto, acabou a vontade. Por quê? Porque se você esperar a vontade chegar, meu amigo, sempre você vai colocar coisas no lugar, sempre você vai falar assim, eu vou acordar mais cedo, mas aí você arruma uma outra tarefa, uma outra atividade, e você nunca vai fazer. Então, cuidar do seu instrumento, cuidar da sua vida espiritual, ela não depende exclusivamente da sua vontade, mas ela é inerente a uma necessidade. Às vezes, quando a pessoa não está muito bem de saúde, ela fala, poxa, eu não estou com muita vontade de comer, não estou com muita vontade de almoçar.
ela não está com vontade, mas ela sabe que existe uma necessidade. E aí, muitas vezes, por necessidade, ela vai se alimentar, vai comendo ali pouquinho e tal. Por quê? O corpo precisa desses nutrientes, precisa dessa alimentação para reverter o quadro, né, dali daquela enfermidade e tal, para poder estar bem. É a mesma coisa conosco. Eu não posso esperar eu ter vontade de limpar meu instrumento. Ah, hoje eu acordei com uma vontade de limpar meu instrumento, uma vontade de fazer uma manutenção. Não, você não pode esperar só isso, tá? Porque existem necessidades. Até porque a manutenção, ela não pode acontecer assim por acaso. Rapaz, hoje essa semana aqui de repente eu percebi, eu já estava fazendo a manutenção do meu instrumento, estava limpando meu instrumento. Não, não é por acaso. Ela precisa ser intencional. É aquela questão, você falar assim, ó, tal dia, essa semana, eu vou fazer a manutenção do meu instrumento. É interessante porque eu tenho uma memória afetiva e musical, né, a respeito do meu pai. Porque eu lembro que meu pai, no final de semana, era praticamente taxativo ali, né? No final de semana, no sábado, eu lembro do meu pai limpando o instrumento dele, o trombone que ele tinha, um trombone, trombone de pisto. Ele desmontava todo o instrumento. Ele pegava água quente, ele jogava dentro do instrumento, ele tirava peça por peça, ele limpava, ele passava um produto que era para deixar o instrumento brilhando. Eu lembro que ele deixava secar, depois passava uma flanela, depois passava o produto, esse produto ficava meio embaçado no instrumento, esperava secar, depois ele dava brilho no instrumento, e isso era regular. Então, eu lembro, eu tenho essa memória. Por quê? Era algo intencional. Não era assim, olha, meu instrumento está tão ceboso que se eu não limpar agora, não vão deixar nem eu tocar, nem vai sair som. Não, não é isso. Era ali, ó, tinha o período, né? Era periódico. Então, a manutenção, o cuidado deve ser algo intencional. E quando eu falo de ser algo intencional, é porque eu preciso programar essas manutenções, esses cuidados. Um instrumento preparado, ele não é um instrumento usado apenas em emergência. Presta atenção. Existem equipamentos que ele precisa ser... vou falar aqui de um item de segurança, né? Um extintor. Você precisa sempre estar atento ao extintor para que, numa emergência, você use ele e ele esteja preparado. Se você não fizer a manutenção necessária sobre este equipamento, um dia que você precise, você vai tentar usar e ele não vai dar conta. Por quê? Porque ele não está preparado. O músico, ele prepara, ou seja, ele faz a manutenção do instrumento porque ele pode precisar dele e não para um momento único e específico. Deixa eu explicar isso. Às vezes você fala assim, olha, vai ter uma apresentação, é aniversário do grupo lá da igreja, então vou limpar meu instrumento. Não, não é para um momento específico e único. Eu não estou falando que você não deva fazer isso para o momento do aniversário aí do grupo da sua igreja. Eu estou dizendo que regularmente você precisa fazer isso. Por quê? Regularmente você usa o seu instrumento. E se você usa de forma regular, você precisa fazer a manutenção de forma intencional e regular. Mas deixa eu dar um exemplo aqui para ficar mais claro aqui, ó. Imagina que você vai tocar no culto, aí você abre o estojo, o seu instrumento está sujo, encebado, engordurado. Vamos trazer um cenário bem caótico. Está desafinado. Ele está com um problema mecânico. Vamos imaginar aqui um clarinete, né? Tem uma mola ali da chave que está quebrada. Você não pode simplesmente dizer assim, ai, meu instrumento está tão sujo, meu instrumento está quebrado, está até desafinado, mas eu amo esse meu instrumento. Ótimo, querido. O fato de você amar o seu instrumento, o amor pelo seu instrumento não substitui o cuidado que você deve ter por ele. Ah, mas eu gosto tanto dele, ele é de estimação, passou de pai, do meu avô para o meu pai, para mim e tal. Ok, mas esse fato de apego, de amor, do gosto, da preferência por aquele instrumento, ele não pode substituir o cuidado.
E é isso que eu estou querendo trazer aqui para essa nossa conversa, porque amar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos também implica em cuidar bem dessa confiança que me foi entregue. Imagina que Deus confiou um ministério musical nas suas mãos. Ok. Agora você imagina assim, eu amo tanto servir musicalmente, servir no ministério da música. Beleza, você deve amar realmente, mas só o amor a este ministério, ele não é o suficiente. Ele precisa de cuidado. E nós vamos falar então aqui sobre alguns desses cuidados. Porque quantas vezes nós pensamos, eu amo a Deus, mas às vezes a nossa vida espiritual está precisando de uma manutenção. Assim, não, mas amar é o suficiente. Olha aqui, meu. Não, não, não. Pé no chão. Entendeu? Essa conversa nossa aqui é clara. Eu vou deixar claro para você, para que a gente, sabendo disso, tendo conhecimento disso, a gente possa melhorar. A intenção aqui é melhorar, não é apontar o erro, apontar a falha de ninguém, é estarmos atentos a pontos que nós precisamos melhorar. Porque se a nossa vida espiritual estiver precisando de manutenção, muitas vezes a gente vai olhar e falar, eu amo a Deus, só que não existe oração, não existe uma leitura da palavra, não existe uma reflexão para a aplicação da palavra, não existe uma disciplina em aplicar os princípios que a palavra vai indicando para a gente, não existe um momento de silêncio, de meditação, e aqui é até interessante, a gente como músico, é legal, você já viu o pessoal que improvisa, e aí improvisa, é nota para valer, 300 mil notas e tal, aí você fala assim, nossa, meu ouvido até cansou, eu preciso de um pouquinho de pausa aí. Um bom músico, ele vai saber dosar, principalmente ali no momento de improviso, ele vai saber dosar momentos de muita nota, momentos de pausa, momentos muito fortes, momentos suaves. Momentos em que ele vai deixar só o acompanhamento enrolando, e ele está ali, de boa. Daqui a pouco ele entra com uma frase bem sutil. A nossa vida espiritual é assim também. Às vezes a gente quer fazer. Não, toca de manhã, toca em 300 mil lugares. Mas espera aí. E um momento de silêncio, de meditação, para você estar a sós com Deus? Aquele momento ali é uma pausa. A gente costuma falar, e existe um jargão, não, a oração é uma conversa com Deus. Mas você já observou que em muitos momentos essa nossa conversa termina sendo só um monólogo? A gente ajoelha para orar e só fala, fala, acaba de falar, vai embora. Aí Deus, eu queria falar um negócio com você, mas você já foi embora. Sabe por quê? O nosso momento de oração, ele vai incluir também um momento de silêncio. Você falou, você disse para Deus das suas mazelas, disse como você está se sentindo, tal. E agora espera um pouquinho para ele te responder, espera um pouquinho para ele falar no nosso dia. E eu estava fazendo uma observação comigo mesmo. Às vezes a gente não quer ter esse momento de silêncio. Um pouquinho de tempo que está silêncio, não, você quer colocar uma música, você quer ouvir uma explicação, você quer assistir uma aula, você não quer o silêncio, mas ele é necessário. É necessário uma reflexão. Dá uma olhada lá nos Salmos de Davi, quando ele fala até mesmo a respeito de uma meditação, uma adoração contemplativa. Ele está em alguns salmos ali, ele fala assim, eu olho para os céus, eu olho para tudo que o Senhor fez, eu olho para... Ele está ali naquele momento só observando. Ele observa, tudo aquilo leva ele a uma adoração a partir de um momento de meditação e de contemplação, tá certo? E aqui, deixa eu trazer, às vezes não há preparação. Mas se eu te perguntar, e eu tenho certeza até dessa resposta, mas eu quero fazer essa pergunta, se eu te perguntar, mas você não ama a Deus? A sua resposta é óbvia e clara, né? Sim, é claro que eu amo a Deus. Tá. E por que não criamos uma rotina de cuidado com a gente, conosco, com você, que diz com todas as palavras que é um instrumento nas mãos de Deus?
Por que que a gente, então, não cria uma rotina de cuidado? Você fala assim, poxa, mas eu não sei por onde começar. A questão é o seguinte, simplesmente saber não vai resolver. Eu preciso fazer. A gente vai chegar lá. Vamos ali um pouquinho mais para frente. Se eu preparo o meu instrumento para servir melhor, por que eu não preparo a minha vida para servir melhor? Uma vez que eu entendo que eu sou um instrumento nas mãos de Deus. Observa, vamos imaginar que o seu instrumento pudesse ter vida. Vamos imaginar isso. E que ele pudesse, por ele mesmo, se preparar. Para quando você fosse pegar ele para tocar, ele está pronto. Imagina que aí você ficou a semana inteira sem tocar, e aí quando você vai tocar, quando você vai pegar seu instrumento, você fala assim, olha, mas, poxa vida, por que que você está quebrado aqui nesse pedaço? Por que que você está todo embaçado, você não está limpo? Por que você está desafinado? Eu estou aqui fazendo, né? Estou viajando um pouco? Não estou viajando. É porque o nosso instrumento, o instrumento que a gente vai tocar, o trombone e tal, ele não tem essa parte, ele não é um ser vivo em que ele possa, por ele mesmo, se cuidar. Mas nós, como instrumentos na mão de Deus, nós sim. Nós temos como nos cuidarmos. Para o momento que Deus quiser nos usar, ele vai olhar e falar assim, esse está preparado, ó, não está quebrado, hein? Está bem afinadinho. Vai ser fácil para poder usá-lo. Vamos aqui, ó. Eu fiz esse comentário aqui, e até porque, assim, eu consigo te entender. Porque, às vezes você diz assim, poxa vida, eu até começo a me dedicar. Eu estudo, eu começo a estudar, eu começo a orar, eu começo a ler a Bíblia. Mas quando eu percebo, eu já interrompi todo o processo, termina me faltando uma constância. E aí eu quero comentar com você o seguinte, constância, ela vai ser essencial para o cuidado que nós vamos ter, não só com o nosso instrumento, mas com a gente mesmo. Lembra que eu falei lá do meu pai, que ele periodicamente fazia a limpeza do instrumento? Isso também eu preciso transportar para a minha vida. Porque a constância talvez não é fazer muito. A constância é você fazer sempre. É você não abandonar. E quando a gente fala de constância, talvez o nosso problema não seja falta de vontade. Porque você tem vontade, eu tenho certeza que você olha para o seu instrumento e você fala assim, poxa, eu quero tocar melhor, eu quero me dedicar mais. Você olha para o seu ministério musical, assim, eu quero me dedicar, eu quero conhecer mais a Bíblia, eu quero orar mais, quero ter um relacionamento melhor com Deus. Ótimo, mas talvez o problema da nossa constância, ou da falta, né, da nossa constância, é que nós criamos uma expectativa impossível sobre constância. Sabe aquele exagero? E aí talvez você fale assim, não, ó, essa semana eu vou orar 1 hora por dia, todo dia. E aí na segunda-feira você ora 1 hora. Na terça-feira você ora 40 minutos. Quarta-feira você cansou. Quinta-feira você nem orou. Sexta-feira já foi, acabou. E aí você fala assim, mas eu estava tão empolgado, poxa vida. Aí você começa a se martirizar, eu não tenho constância, eu não sou uma pessoa boa. Não, sabe por quê? A constância não significa fazer muito todos os dias. A constância significa fazer sempre, mesmo que pareça pouco, mas fazer todos os dias. Isso é constância. Quer ver aqui um exemplo bem prático? Tomar água. Você sabe que você tem que tomar água. E aí você fala assim, não, a partir de hoje eu vou tomar água. Olha, eu já vou começar agora, eu vou tomar 5 litros de água. Não adianta. Não adianta, né? Os seus rins nem vai aguentar direito. Você vai sobrecarregar. Sabe? Mas você fala assim, não, mas eu preciso tomar água. Os estudos dizem que eu tenho que tomar de 2 a 3 litros de água. Mas adianta tomar tudo de uma vez? Não adianta.
o que você pode fazer? Um pouquinho de água. Ali, ó, numa constância. 2 copinhos de água. Passa um tempo, mais um copinho de água. Passa mais um pouquinho, mais 2 copinhos. No final do dia, você já tomou a quantidade necessária. Na vida espiritual é a mesma coisa. E às vezes a gente fala assim, não, a minha vida de oração, então eu vou orar 5 horas. A hora 5 horas num dia e nada no outro. O que adianta? Faz uma coisa possível. Assim, olha, eu consigo 5 minutos. Mas você consegue 5 minutos todo dia? 5 minutos todo dia eu consigo. Começa com 5 minutos. E aí você fala assim, olha, eu não consigo estudar direito, mas quando eu pego meu instrumento também, eu estudo 8 horas. Não adianta. Aí você fala assim, lógico que adianta. Fala assim, a questão é que você faz muito num dia só e nada nos outros. Isso não é constância. Constância é um pouquinho ali, ó, sempre, sempre, sempre. Isso vai trazer um resultado, tanto na sua vida musical quanto na sua vida espiritual, que você vai olhar lá na frente e falar assim, eu não entendo como que isso acumulou ao longo dos dias. É por causa da constância. Por causa da constância. Você observa que você fala assim, eu não consigo ler 10 capítulos por dia. Tá bom, você consegue ler 5? Então leia 5. Fala assim, mas é muito pouco, então entre ler pouco e não ler nada, eu vou ficar com ler nada. Esse é o problema. É que assim, você vai observar que a constância vai te levar à perseverança e quando você observar, o seu tempo já foi ampliado. Você vai observar, você vai falar assim, poxa, eu coloquei aqui que eu tenho que estudar 10 minutos de técnica por dia. Só 10 minutos, eu não consigo mais do que isso, eu tenho outras atividades, ok. Só que você vai observar e falar assim, ó, 10 minutos tá ficando pouco para mim. E tem coisas que eu estou fazendo, eu fico ali no celular olhando um monte de videozinho e tal, eu posso diminuir esse meu tempo que eu estou olhando no celular e colocar mais 2 minutos para o estudo da técnica. E aí você vai fazendo essa constância, vai fazendo esse pouquinho todos os dias, aí você vai observar o seu crescimento musical. Se você for fazendo isso na área espiritual, você vai observar também essa diferença. Você vai colocar ali, ó, no começo eu só consigo meditar aqui dentro desse texto 3 minutos. Ótimo! Faça isso, tá certo? Isso é sobre constância. Você não precisa passar 3 horas limpando seu instrumento, mas você precisa desenvolver hábitos de manutenção. Você não precisa, de repente, olha, eu preciso ficar 5 horas tal, cuidando da... Tá. Você não tem essas 5 horas, mas você precisa desenvolver hábitos. Hábitos constantes, tá certo? E dentro disso daí, eu quero só trazer algumas possibilidades, né? Você pode ali estudar 10 minutinhos de técnica por dia, 15 minutos de leitura musical, às vezes dentro do ônibus, dentro ali do seu transporte, né? Fazer exercícios de afinação, exercícios de aquecimento, né? Você pode ali fazer alguns minutos de oração todo dia, né? Levanta 3 minutos mais cedo, né? Você fica lá apertando lá o soneca para poder acordar mais tarde, põe lá 3 minutos mais cedo, 3 minutos para orar, tá certo? Um capítulo da Bíblia por dia, eu não consigo ler um capítulo, 5 versículos, 10 versículos, mas coloque isso como uma constância, momentos de reflexão, você vai ver que isso vai melhorar e muito. É melhor uma pequena disciplina sustentada do que uma grande decisão abandonada. Você entendeu? É melhor ali uma disciplina, mesmo que ela seja pequena, mas você sustenta aquela disciplina, do que de repente você pegar uma decisão ampla, grande, e ela for abandonada. Tudo bem? Vamos seguir aqui, ó. Será que você não está tentando, então, construir uma vida espiritual e musical baseada somente em motivação? Porque o problema da constância, ou a falta de constância, pode ser essa questão da motivação.
mas você, na verdade, deveria estar construindo, então, essa vida espiritual e essa vida musical baseada em disciplina e não em motivação. Deixa eu ler um texto aqui para você. É um texto que talvez você conheça, mas eu quero fazer a leitura, porque eu quero ser bem fiel aqui a essa leitura. Está no livro de Mateus, no capítulo 7, que vai falar ali, ó, no versículo 24 para frente. Vai dizer assim, ó: portanto, quem ouve essas minhas palavras, Jesus está falando, né? E as pratica é como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Aqui está falando sobre duas construções. Ela fala dos problemas que vão acontecer com essas construções. Os problemas são os mesmos. Ele fala assim, ó, cai a chuva, transbordam os rios, sopram ventos e deram contra aquela casa, contra aquela construção. Por que que uma cai e a outra permanece de pé? É porque eu quero assemelhar, e você vai observar que o próprio Jesus já faz a aplicação dessa parábola. Muitas vezes nós estamos empolgados em ver logo a construção pronta, em ver essa parte aparente, ó, já construí, e a gente quer fazer rápido. E às vezes quem quer fazer rápido constrói em areia. E o que seria a construção na areia? É baseado em motivação. O que acontece? Um dia você está motivado, está alegre e tal, aí você quer construir isso de forma rápida e aí faz, fica tudo bonitinho, mas foi só motivação. Como foi motivação, aquilo não tinha base, aquilo não tinha fundamentos. E aí vem o vento, vem a chuva, transbordam os rios e a casa cai. Pode ser que isso esteja acontecendo. Você fala assim, não, mas eu começo, daqui a pouco está tudo bonito, daqui a pouco cai tudo de novo. Construiu em areia. Por quê? A casa que vai ficar de pé, ela é construída na rocha. E construída na rocha é baseada num alicerce firme e profundo. E para você fazer um alicerce firme e profundo, não é rápido, mas é constante. E essa constância, dentro de uma disciplina, ali, ó, todo dia, ela pode demandar um tempo maior, mas ali, ó, tijolinho por tijolinho, todos os dias, que é a constância. É um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Às vezes você começa a fazer os alicerces, ninguém está vendo. É aquele estudo que você faz em casa, é aqueles 5 minutos de oração, é aqueles 10 versículos que você leu, isso você está fazendo a fundação. E aí as pessoas não estão vendo ainda. Mas aí daqui a pouco a casa está de pé. Parece até que é igual àquela outra que você construiu um tempo atrás e caiu. Até parece. A aparência talvez possa estar muito próximo. Só que agora não foi por motivação. Agora foi por disciplina e por constância. Agora pode vir chuva, pode vir vento, pode o rio transbordar, que a casa vai permanecer de pé. Motivação, ela começa coisas, só que disciplina sustentam coisas. É isso que a gente está precisando. E aqui, deixa eu só, diante dessa nossa conversa, falando do instrumento e falando da gente, deixa eu trazer uma coisa aqui para você. Você pensa e lembra de arrumar seu instrumento só quando ele quebra? A gente falou aqui da casa, né? Caiu, quebrou. Você lembra? Só quando quebra. Eita, olha, deixa eu tentar lembrar aqui quando que eu fiz a última manutenção no meu instrumento. Foi quando quebrou aquela parte. Quando você leva seu instrumento para manutenção,
nós estamos falando aqui de dois tipos de manutenção, porque existe a manutenção preventiva e a manutenção corretiva. A preventiva, ela acontece antes do problema e a corretiva depois do problema. Tem muitos músicos que só procuram estudar quando percebe que você já não está conseguindo tocar mais nada. Tudo que eu coloco aqui para você tocar, você não consegue. Aí que ele vai... eu preciso. Tem muitos que só procuram melhorar a técnica quando recebe uma crítica e às vezes até fica chateado. Poxa vida, o meu irmão lá falou que eu estou ruim, que eu não acertei isso aqui. Aí, só a partir da crítica. Isso é uma manutenção que ela já é corretiva. A gente precisa fazer isso antes, né? Tem músicos que só estudam teoria quando não conseguem mais nem ler uma partitura. Acho que eu tenho que voltar lá na parte teórica. Tem alguns que só procuram aprofundar a sua vida espiritual quando estão passando por uma crise. Aí já é a manutenção corretiva. E aí eu vou fazer uma perguntinha para você. Por que esperar a crise para fazer aquilo que poderia ter sido construído dentro da sua rotina? E é dentro disso que eu quero falar. Na parte musical, técnica pode ser preventiva, estudo pode ser preventivo, manutenção deve ser preventiva. E na vida espiritual, a oração, ela deve ser antes da crise. A palavra deve acontecer antes da crise. A comunhão deve ser antes da crise. Disciplina antes da necessidade. É isso que a gente precisa entender. Assim, mas está tudo bem comigo, está tudo tranquilo. Ótimo, agora é a hora de fazer a manutenção. É uma manutenção preventiva. Talvez o seu caso seja diferente. Assim, nossa, mas agora está tudo errado, está tudo ruim, minha vida está assim, tal, tal. É a hora da manutenção, mas agora é a corretiva. E quando eu falo de uma manutenção preventiva, eu não estou falando que se você fizer a manutenção preventiva, não pode acontecer algo inesperado. Às vezes você trocou as cordas aí do seu contrabaixo, tá tudo direitinho, olha, 2 meses, 3 meses eu troquei, corda nova, às vezes você está tocando, ela quebra. Mas eu fiz a manutenção preventiva. Mas são coisas que acontecem. Chuva vem, vento vem, os rios transbordam, isso acontece para a casa que estava construída na areia e para a casa que estava construída na rocha. As coisas acontecem. Mas para quem está prevenido, aqui, ó, é muito mais saudável você entrar em uma batalha preparado do que você entrar sem a menor noção do que você precisa para enfrentar aqueles ataques. E isso eu estou falando agora dentro do nível espiritual. E aí, deixa eu ler aqui rapidinho para você um texto que está em Efésios 6, quando fala sobre a armadura cristã. Efésios 6. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Presta atenção aqui que ele fala assim, ó. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Ele não fala assim, ó, vistam toda a armadura de Deus no dia mau. Não. Fala assim, ó, vistam toda a armadura de Deus para que no dia mau você possa resistir. Isso significa, faça com constância, vai de pouquinho em pouquinho, seja disciplinado, porque no dia mau você vai estar bem. E aqui fala assim, e depois que você fizer tudo, você possa permanecer de pé. Vamos concluir? Essa conversa está legal, mas eu quero concluir aqui, ó, uma pergunta simples para trazer para o nosso entendimento sobre o nosso instrumento e sobre a nossa vida. Por que eu cuido do meu instrumento? Não é simplesmente porque eu gosto de música. Não é simplesmente porque eu quero tocar bem. Mas existe um propósito para quando eu pegar meu instrumento, eu conseguir extrair dele o melhor, o máximo possível. Eu cuido dele dentro desses propósitos. E aí,
Se eu faço isso com o meu instrumento, eu também preciso fazer isso comigo. Porque se o instrumento precisa estar preparado para cumprir sua função, será que eu também não preciso cuidar de mim para cumprir o propósito pelo qual eu fui chamado por Deus? No nosso caso, o propósito é o ministério da música. Então faça essa analogia que vai ficar bem simples da gente entender. Quando eu quiser usar meu instrumento, se ele estiver em dia, se tiver feita a manutenção necessária, os cuidados necessários, eu vou conseguir pegar e usá-lo adequadamente para o propósito a qual ele é destinado. Da mesma forma com Deus. Se eu estiver preparado, quando Deus quiser usar a minha vida, o meu ministério vai surtir o efeito. Cuidar do instrumento é manutenção. Cuidar da técnica é preparação. Cuidar da mente é preparação. Cuidar da vida espiritual é preparação. Estudar é se preparar. É também preparação. Orar, ler a Bíblia, tudo isso é preparação. Então, eu não cuido de mim apenas quando eu estou com problemas. Eu cuido de mim porque eu tenho um propósito. Guarde isso para a sua vida, para a sua parte musical, para a sua parte espiritual. Talvez você esteja sentindo falta porque você olha para a sua vida e você pensa, poxa, eu deveria estar orando mais, eu deveria estar lendo mais a Bíblia, eu deveria estar estudando mais, eu deveria estar fazendo mais coisas. Mas talvez Deus esteja falando com você, talvez algo diferente. Talvez hoje Deus não esteja simplesmente dizendo para você fazer mais. Talvez Ele esteja chamando você para aprender a cuidar melhor de você, que é um instrumento que Ele quer usar. E isso nós vamos fazer através da constância. Algo que você consiga construir todo dia dentro da sua rotina. Porque a constância, ela não nasce de fazer tudo de uma vez. A constância, ela nasce de voltar todos os dias para aquilo que realmente importa. Então, cuide do seu instrumento. Mas, enquanto você cuida dele, lembre-se, existe um instrumento que precisa de muito mais cuidado. E esse instrumento é você. Porque um instrumento bem cuidado, ele pode sim produzir uma bela música, mas uma vida cristã bem cuidada estará preparada para cumprir um propósito. Que as bênçãos de Deus estejam sobre você, sobre sua família, sobre o seu ministério. Se inscreve aqui no nosso canal para você receber mais conteúdo como este. Curta esse vídeo e envie para outros músicos que precisam também tomar conhecimento deste material, tá certo? Um abraço grande e até mais.